Assassinato no Beco, parte 4. Capítulo 7. No dia seguinte, Jep chegou ao apartamento de Poirot, bufando de raiva. Ela está inocente. Quem está inocente? Planderleaf ficou jogando bridge até a meia-noite. Tanto os anfitriões quanto um ou outro hóspede e 2 criados confirmaram seu álibi. Não pôde haver dúvida. Temos que procurar em outro lugar. Mesmo assim, queria saber ainda por que ela ficou tão perturbada quando abrimos aquela valise. Este é um caso para você, Poirot. Você quem gosta dessas trivialidades que não conduzem a nada. O mistério da valise no beco. Até que não soa mal. Eu sugeriria um título diferente. O mistério do cheiro da fumaça de cigarro. Não soa tão bem, mas por que cheiro? Era por isso que você estava fungando tanto enquanto examinava o cadáver? Pensei que você estivesse resfriado. Você se enganou. Jep suspirou. Sempre pensei que fossem apenas suas pequenas células cinzentas. Não me diga que as células de seu olfato são também superiores às dos outros seres humanos. Não, não são. Tranquilize-se. Eu não senti nenhum cheiro de cigarro, continuou Jep, com uma expressão desconfiada. Nem eu, meu caro. Jep olhou com um ar de dúvida e finalmente tirou um cigarro do bolso. Esta é a marca que Miss Allen fumava. Ingleses. 6 das pontas encontradas no cinzeiro eram dela. As outras 3 eram de cigarros turcos. Exatamente. Suponho que seu maravilhoso nariz tenha farejado isto sem precisar olhar no cinzeiro. Posso lhe assegurar que meu nariz não tem nada a ver com o caso. Meu nariz não farejou nada. Mas as células cinzentas farejaram? Bem, havia 1 ou 2 sinais indicativos. Você não concorda? Jep olhou de soslaio. Que sinais? Ah, bien. Sem dúvida alguma, falta uma coisa naquele quarto. Por outro lado, havia algo demais. E na escrivaninha... Eu sabia que você ia acabar falando naquela maldita pena de escrever. Du tout. A pena de escrever desempenha um papel meramente negativo. Jep bateu em retirada para terreno mais seguro. Charles Laverton West vai me encontrar na Scotland Yard dentro de meia hora. Pensei que você gostaria de estar presente. Gostaria mesmo. E saiba também que descobrimos onde está o Major Eustace. Tem um pequeno apartamento na Cromwell Road. Ótimo. E acho que vamos ter muito que investigar a seu respeito. Minhas informações são de que ele é um tipo bastante suspeito. Depois de conversarmos com Laverton West, vamos vê-lo. De acordo? Perfeitamente. Então vamos. Às 11h30, Charles Laverton West foi levado à presença do inspetor-chefe, que se levantou para cumprimentá-lo. O deputado era um homem de estatura mediana e individualmente bem definido. Tinha o rosto bem barbeado, a boca expressiva de um ator e os olhos ligeiramente esbugalhados que tão frequentemente se notam nos homens de talento oratório. Era a seu jeito um homem bem apessoado, com modos discretos e bem educados. Embora um pouco pálido e abalado, conduzia-se com distinção e serenidade. Ele sentou-se, pôs as luvas e o chapéu sobre a mesa e olhou para Jep. Primeiramente, gostaria de lhe dizer, Mr. Laverton West, que compreendo perfeitamente como tudo isto lhe deve ser penoso. Laverton West afastou os pêsames com um gesto de mão. Deixemos meus sentimentos de lado. Diga-me, inspetor-chefe, o senhor tem alguma ideia do motivo que levou minha Miss Allen a se matar? Estávamos contando com a sua ajuda para descobrir. Não tenho a menor ideia. Vocês não brigaram? Não tiveram algum rompimento? Nada, absolutamente. O suicídio foi uma surpresa enorme para mim. Talvez as coisas se tornem mais fáceis de compreender, senhor, se eu lhe disser que não foi suicídio, mas assassinato. Assassinato? Os olhos de Charles Laverton West quase lhe saltaram das órbitas. O senhor disse assassinato? Exatamente. Agora, Mr. Laverton West, o senhor tem alguma suspeita de quem poderia querer matar Miss Allen? A resposta veio num jorro. Não, nenhuma. A mera ideia é revoltante.
Ela nunca lhe falou de nenhum inimigo? Alguém que lhe guardasse algum ressentimento? Nunca. O senhor sabia que ela tinha uma pistola? Não tinha a menor ideia. Laverton West parecia surpreso. Miss Plenderleaf diz que Miss Allen trouxe esta arma com ela quando regressou do estrangeiro há alguns anos. Isto para mim é novidade. É claro que só temos a palavra de Miss Plenderleaf nesse sentido. É bem possível que Miss Allen conservasse a pistola por se sentir sob alguma ameaça. Charles Laverton West balançava a cabeça com ar de dúvida. Seu aspecto era de um homem perplexo e aturdido. O que o senhor acha de Miss Plenderleaf, Mr. Laverton West? Quero dizer, ela lhe parece uma moça de confiança? Laverton West pensou por um momento. Sim, acho que sim. Acho que sim. O senhor não gosta muito dela, não? Insistiu Jep, que tinha estado a observá-lo com atenção. Não diria assim. Ela não é do tipo que mais admiro. É muito sarcástica, muito independente, mas eu diria que é uma moça de confiança. Compreendo, disse Jep. O senhor conhece um tal Major Eustace? 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 Ah, sim, lembro-me do nome. Encontrei uma vez em casa de Bárbara, quero dizer, Miss Allen. Não foi muito com seu jeito e disse isto a senhora Allen. Ele não era do tipo que gostaria de ver em casa depois que casássemos. E o que disse Miss Allen? Ela concordou logo, pois confiava muito em meu julgamento. Um homem conhece os outros melhor que as mulheres. Ela me explicou que não queria ser grosseira com um conhecido que não via há tempos. Acho que ela tinha medo de passar por esnobe. É natural que depois de casada ela achasse alguns de seus velhos conhecidos um pouco, digamos assim, inadequados. O senhor quer dizer que casando-se com o senhor ela estava subindo de posição social? Perguntou Jep, sem meias palavras. Laverton West ergueu suas mãos bem manipuladas. Não precisamente. Na realidade, Miss Allen e eu éramos parentes, embora distantes, mas nossa posição social era absolutamente a mesma. É claro, porém, que, como deputado, eu tenho que ser muito cuidadoso na escolha de meus amigos e minha mulher também. Um parlamentar está sempre em grande evidência. Não há dúvida, admitiu Jep friamente, prosseguindo. O senhor, então, não sabe de nada que possa nos ajudar? Não, nada. Bárbara, assassinada. Parece incrível. Agora, Mr. Laverton West, o senhor poderia nos dizer o que o senhor fez na noite de 5 de novembro? O que eu fiz? O que quer o senhor dizer com isso? A voz de Laverton West mostra sua indignação. É apenas uma questão de rotina, explicou Jep. Nós temos que perguntar a todo mundo. Charles Laverton West olhou com ar de dignidade ultrajada. Eu pensei que um homem em minha posição pudesse ser dispensado. Jep limitou a esperar. Deixe-me ver. Ah, sim. Eu estava na Câmara. Saí às 10h30 e fui dar um longo passeio ao longo do Tâmisa, olhando os fogos de artifício. É reconfortante saber que hoje em dia não há conspirações para explodir o parlamento, observou Jep alegremente. Laverton West limitou-se a lançar-lhe um olhar gelado. E depois fui para casa, a pé. O senhor mora na Onslow Square, não? A que horas o senhor chegou lá? Difícil dizer com certeza. 11, 11h30? Mais ou menos por aí. Alguém abriu a porta para o senhor? Não, eu tenho minha própria chave. Encontrou-se com alguém enquanto caminhava? Não. Francamente, inspetor-chefe, suas perguntas chegam a ser ofensivas. Posso lhe garantir que é uma simples questão de rotina, Mr. Laverton West. Nada pessoal. A resposta pareceu acalmar um pouco o irritado deputado. Se isto é tudo... É tudo por enquanto, Mr. Laverton West. Por favor, mantenha-me informado. Com todo prazer. Por falar nisso, deixe-me apresentar-lhe Monsieur Hercule Poirot. O senhor talvez tenha ouvido falar dele. Mr. Laverton West fixou um olhar curioso no pequeno belga. Sim. Já ouvi o nome. Monsieur, começou Hercule Poirot com modos subitamente muito estrangeiros. Queira receber meus mais profundos sentimentos por sua grande perda. Seu sofrimento deve ser enorme.
Ah, mas não quero me alongar no assunto. Os ingleses sabem esconder suas emoções maravilhosamente. Dizendo isto, Poirot puxou de sua cigarreira. Permita-me oferecer-lhe um... Oh, está vazia. Jap? Jap deu uma busca rápida em seus bolsos e balançou a cabeça negativamente. Laverton West então tirou de sua própria cigarreira, murmurando: Aceite um dos meus, Monsieur Poirot. Obrigado, obrigado. Como o senhor ia dizendo, Monsieur Poirot, nós ingleses não colocamos nossas emoções numa vitrina. Aguentar firme, eis a nossa divisa. Ele fez uma mesura e saiu. Bastante pretensioso, comentou Jap. Miss Plenderleaf tinha razão a seu respeito. Só uma moça sem muito senso de humor cairia por um tipo assim. Que tal o cigarro que ele lhe deu? Poirot mostrou, sacudindo a cabeça. Egípcio e dos caros. É uma pena, pois nunca ouvi um álibi menos consistente. Na verdade, nem chegava a ser um álibi. Você sabe, Poirot, é pena que a história não seja um pouco diferente. Suponha que Miss Allen o estivesse chantageando. Ele é o tipo ideal para uma chantagem. Faria tudo para evitar um escândalo. Meu amigo, pode ser muito agradável recriar um caso da maneira que lhe parece mais conveniente, mas nós temos coisas mais importantes a fazer. Sim, temos que interrogar Eustace. Já andei tomando informações sobre ele e me parece um tipo meio repugnante. Por falar nisso, você fez aquilo que eu sugeri a propósito de Miss Plenderleaf? Fiz, mas espere um segundo. Vou telefonar e saber das últimas notícias. Depois de uma rápida conversação ao telefone, Jap virou-se para Poirot. É incrível a insensibilidade de certas pessoas. Miss Plenderleaf foi jogar golfe. Bonita coisa para se fazer quando sua melhor amiga acaba de ser assassinada. Poirot deu um grito. Que foi? Perguntou Jap. Mas Poirot limitava-se a murmurar consigo mesmo. É claro, é evidente. Que imbecil eu fui. Claro, a verdade salta aos olhos. Jap estava impaciente. Para de resmungar e vamos interrogar Eustace. Sua surpresa aumentou ao ver um sorriso radiante espalhar-se no rosto de Poirot. Com muito prazer, vamos interrogá-lo. Porque agora você compreende. Eu já sei de tudo. De tudo. Capítulo 8. O Major Eustace recebeu-os com a tranquila confiança de um profundo conhecedor das coisas do mundo. Seu apartamento era pequeno, apenas um alojamento provisório, explicou. Ofereceu uma bebida a seus visitantes e, tendo eles recusado, abriu sua cigarreira. Tanto Jap quanto Poirot aceitaram de imediato, trocando rapidamente um olhar. Vejo que o senhor gosta de cigarros turcos, disse Jap enquanto rolava o cigarro entre os dedos. Sim, o senhor prefere nacionais? Devo ter alguns por aqui. Não, este está muito bom. Então Jap inclinou-se, mudando de tom. O senhor sabe por que viemos procurá-lo? O Major Eustace sacudiu a cabeça. Seu aspecto era imperturbável. Era um homem alto e até atraente, mas seus modos não ocultavam uma certa vulgaridade. Seus olhos pequenos e astutos estavam um pouco inchados e, de certa forma, atraíam a cordialidade de suas palavras. Ele disse: Não tenho ideia do que possa trazer à minha presença alguém tão importante quanto um inspetor-chefe. Algo de errado com o meu carro? Não é o seu carro que me preocupa. Acho que o senhor conheceu uma Miss Barbara Allen, não, Major Eustace? O Major resfolegou, refestelou-se mais na poltrona, expeliu uma baforada de fumaça e respondeu com um tom de alívio na voz. Ah, então é isso? Claro, eu deveria ter adivinhado logo. Que tragédia, hein? O senhor sabe o que aconteceu? Li nos jornais. Lamentável. Creio que o senhor e Miss Allen se conheceram na Índia. É verdade. Há alguns anos atrás. O senhor também conheceu seu marido? Houve uma pequena pausa, uma mera fração de segundo, mas os pequenos olhos matreiros tiveram tempo para estudar rapidamente os dois homens em frente. Finalmente ele respondeu. Não, para falar a verdade, nunca fui apresentado a Allen. Mas o senhor o conhecia ou sabia a seu respeito? Ouvi dizer que não tinha muito boa fama, mas apenas rumores, o senhor compreende. Miss Allen nunca comentou coisa alguma a respeito? Nunca me falou dele. O senhor e Miss Allen eram amigos íntimos?
Major Eustace deu de ombros. Tudo o que posso lhe dizer é que éramos velhos amigos, mas não nos víamos com muita frequência. Mas o senhor esteve com ela na noite de sua morte? Da noite de 5 de novembro? Sim, estive. O senhor foi à sua casa, creio. Sim, ela tinha me pedido minha opinião a propósito de uns investimentos que pensava fazer. Percebo onde o senhor quer chegar. O senhor quer me perguntar em que estado de espírito estava Miss Allen. Bem, é difícil de explicar. Seus modos pareciam normais, mas ao mesmo tempo ela estava um pouco sobressaltada. Mas ela não lhe deu a menor indicação do que pretendia fazer? Não, nenhuma. Na verdade, quando eu me despedi, disse-lhe que lhe telefonaria em breve para irmos a um teatro e ela concordou. O senhor disse que lhe telefonaria. Estas foram as suas últimas palavras? Sim. É curioso. Tenho informações de que o senhor disse algo completamente diferente. Eustace ficou vermelho. Bem, não posso ter certeza de quais foram exatamente minhas palavras. A informação que eu tenho foi a de que o senhor disse: pense bem e me dê sua resposta. Deixe-me ver. Sim, sim. Mas as palavras também não foram exatamente estas. Eu estava lhe sugerindo que ela me avisasse quando estivesse disponível. Bem diferente do que o senhor me disse primeiro, não? Perguntou Jep. O Major Eustace deu de ombros. Meu caro, o senhor não pode exigir que alguém se lembre com precisão das palavras que disse há 2 dias. E qual foi a resposta de Miss Allen? Disse-me que me telefonaria, ou pelo menos é o que eu me lembro. E o senhor então disse, está bem até breve? Provavelmente. Algo mais ou menos assim. Jep prosseguiu em voz calma. O senhor diz que Miss Allen pediu-lhe sua opinião a propósito de uns investimentos. Por acaso ela lhe confiou a quantia de 200 libras para o senhor aplicar em nome dela? O rosto de Eustace tornou-se convulso. Ele chegou-se mais à frente e rosnou. Que diabo o senhor está querendo insinuar? Ela lhe deu o dinheiro ou não? Não é de sua conta, inspetor-chefe. Jep limitou-se a continuar, ainda calmo. Miss Allen tinha feito uma retirada de 200 libras naquele dia, a maior parte delas em notas de 5 libras. Estas notas são numeradas, como o senhor sabe. E que tem de mais se Miss Allen me deu dinheiro? Era um investimento, Major Eustace, ou era uma chantagem? Esta ideia é absurda. O que mais o senhor tem a insinuar? Jep disse no seu tom mais burocrático. Acho, Major Eustace, que a esta altura preciso convidá-lo a vir comigo a Scotland Yard e prestar suas declarações por escrito. O senhor tem evidentemente liberdade para recusar-se e tem também o direito de exigir a presença de seu advogado. Advogado? Para que diabo eu preciso de um advogado? E para que o senhor quer minhas declarações? Para as minhas investigações sobre as circunstâncias da morte de Miss Allen. Deus do céu, o senhor não está pensando... É um absurdo. Olha aqui, o que se passou foi o seguinte. Eu tinha um encontro marcado com Bárbara. A que horas? 9h30, mas eu cheguei um pouco depois. Nós nos sentamos e conversamos. E fumaram? Sim, e fumamos. Algo de errado nisso? Quis saber o major em tom beligerante. E onde foi essa conversa? Na sala de visitas, à esquerda de quem entra. Nossa conversa foi bastante amistosa. Saí pouco antes das 10h30. Na porta parei para algumas últimas palavras. Últimas palavras? Realmente, murmurou Poirot. E quem é o senhor, afinal de contas? Perguntou Eustace, virando-se para ele. Algum maldito estrangeiro. Por que é que o senhor tem que se intrometer? Eu sou Hercule Poirot, disse o homenzinho com dignidade. Pouco se me dá que o senhor seja a própria estátua de Aquiles. Como eu ia dizendo, Bárbara e eu nos despedimos amistosamente e fui de carro diretamente ao clube do Extremo Oriente. Cheguei lá às 9h35 e fui à sala de jogo. Fiquei lá jogando bridge até 1h30 da manhã. E agora, o que o senhor tem a dizer? Me parece um bom álibi, concordou Poirot. Bom não, excelente. E o senhor, inspetor-chefe, está satisfeito? O senhor ficou o tempo todo na sala de visitas? Sim.
O senhor não esteve em momento algum no quarto de Miss Allen? Não, posso garantir-lhe. Permanecemos o tempo todo na sala e nenhum de nós saiu dela em momento algum. Jep encarou-o pensativamente por 1 minuto ou 2. Finalmente perguntou: quantos jogos de abotoaduras o senhor tem? Abotoaduras? O que é que abotoaduras tem a ver com nossa conversa? O senhor tem o direito de não responder, se quiser. Responder? Não me importo de responder, pois não tenho nada a esconder. E quando isto estiver terminado, vou exigir um pedido de desculpas. Tenho estas, disse Eustace, estendendo os punhos. Jep examinou-as rapidamente. E estas? Eustace levantou-se, abriu uma gaveta e abriu uma pequena caixa, estendendo-a bruscamente na direção de Jep. Muito bonitas, observou o inspetor-chefe. Vejo que uma está quebrada. Falta uma pequena lasca. E daí? O senhor não se lembra quando isto aconteceu? 1 dia ou 2, não mais. O senhor se surpreenderia se eu lhe dissesse que foi na casa de Miss Allen? E por que eu iria me surpreender? Não nego que tenha estado lá. As palavras do major vinham cheias de arrogância. Ele continuava a vociferar, a desempenhar o papel de um homem justamente indignado, mas suas mãos tremiam. Jep inclinou-se e colocou ênfase em suas palavras. Aquele pedaço de abotoadura não foi encontrado na sala. Foi encontrado no andar de cima, no quarto de Miss Allen, no mesmo quarto em que ela foi assassinada, no mesmo quarto em que esteve um homem, fumando a mesma marca de cigarros que o senhor fuma. O efeito foi imediato. O major Eustace deixou-se cair em sua cadeira, olhando assustado de um lado para o outro. O fanfarrão transformou-se num covarde em poucos segundos e o espetáculo não era bonito de se ver. O senhor não pode me acusar de nada. O senhor está procurando me armar uma cilada. Mas vocês não podem fazer isso. Eu tenho um álibi. Posso provar que não voltei mais àquela casa. Poirot interrompeu. Não, o senhor não voltou àquela casa. O senhor não precisava voltar, pois talvez Miss Allen já estivesse morta quando o senhor saiu. É impossível, impossível. Ela veio à porta e até falou comigo. Alguém deve tê-la ouvido ou visto. Poirot prosseguiu, em tom suave. Há testemunhas que ouviram o senhor falar com ela e fingindo esperar por sua resposta antes de falar outra vez. Este é um velho truque. As pessoas foram levadas a pensar que ela estava lá, mas ninguém a viu, pois ninguém soube ao menos dizer se ela estava vestida para sair ou não, nem ao menos dizer a cor de sua roupa. Meu Deus, não é verdade, não é verdade. Eustace tremia todo. Jep olhava revoltado e disse-lhe asperamente: Tenho que pedir-lhe que me acompanhe. Estou preso? Digamos que está detido para averiguações. O silêncio foi quebrado por um suspiro longo e trêmulo. Com uma voz sumida, o até então vociferante Major Eustace disse: Estou acabado. Hercule Poirot esfregou as mãos e sorriu alegremente. Parecia estar se divertindo imensamente. Capítulo 9. Pouco depois, naquele mesmo dia, Jep e Poirot seguiram de carro para Brompton Road. Nosso amigo desabou que foi uma beleza, comentou Jep. Ele sabia que a brincadeira tinha acabado, respondeu Poirot com ar distraído. Temos muitas provas contra ele, disse Jep. 2 ou 3 nomes falsos, um cheque fraudulento e uma história complicada numa ocasião em que se hospedou no Ritz fazendo-se passar por um coronel de Bath. Além disso, passou o conto do vigário em meia dúzia de comerciantes em Piccadilly. Nós o prendemos sob esta acusação enquanto concluímos nossas investigações sobre o assassinato de Miss Allen. Mas por que você cismou de fazer esta viagem aos arredores de Londres, meu caro? Meu amigo, um caso tem que ser propriamente encerrado. Todos os detalhes precisam ser explicados. Estou procurando resolver o mistério que você mesmo sugeriu, o mistério da valise desaparecida. Eu disse, foi o mistério da valise no beco. Que eu saiba, ela não está desaparecida. Tenha paciência, mon ami. O carro entrou no beco. À porta do número 14, Jane Prenderleith estava acabando de saltar de um pequeno Austin 7, usando roupas de jogar golfe. Ela olhou primeiro Jep, depois Poirot e finalmente tirou uma chave da bolsa, abrindo a porta. Entrem, por favor. Ela abriu o caminho.
Jep seguiu, entrando na sala de visitas, mas Poirot permaneceu ainda alguns instantes no hall, murmurando consigo mesmo. C'est embêtant. Muito difícil tirar esses sobretudos. Pouco depois ele também entrou na sala de visitas, já sem um sobretudo, mas Jep o encarava com expressão curiosa. O inspetor-chefe ouvira o rangido muito ligeiro da porta do armário ao ser aberta. Jep dirigiu-lhe um olhar interrogativo e Poirot respondeu-lhe com um mal perceptível aceno. Não pretendemos nos demorar, Miss Penderleaf, começou Jep vivamente. Só viemos perguntar se a senhorita poderia nos dar o nome do advogado de Miss Allen. Seu advogado? A jovem sacudiu a cabeça. Nem sabia que ela tinha advogado. Bem, quando ela alugou esta casa com a senhorita, alguém deve ter redigido o contrato, não? Não, não foi assim. Quem alugou a casa fui eu. Ela está em meu nome. Bárbara simplesmente me pagava metade da renda. Não achamos necessário fazer um contrato. Compreendo. Então nada feito. Sinto não poder ajudá-los, disse Jane cortesmente. Não tem importância, disse Jep, encaminhando-se em direção à porta. A senhorita tem jogado golfe ultimamente? Sim, ela ruborizou-se. Parece insensibilidade de minha parte, mas preciso fazer alguma coisa para fugir desta casa, porque ela me deprime. Preciso sair e fazer algum exercício, me cansar, pois senão esta casa me esmaga. Sua voz vinha carregada de intensidade. Poirot interrompeu. Compreendo, mademoiselle. É muito natural ficar aqui sentada pensando. Não seria nada agradável. Estimo que o senhor compreenda, disse Jane um pouco secamente. A senhorita pertence a algum clube? Sim, em Wentworth. O dia hoje foi bonito, continuou Poirot. Mas infelizmente as árvores estão quase todas esfolhadas. Na semana passada elas ainda estavam verdes. Mas o dia foi bonito, insistiu Poirot. Boa tarde, Miss Penderleaf, disse Jep em tom formal. Eu avisarei de qualquer novidade. Na verdade, já prendemos um homem como suspeito. Quem? Perguntou Jane Penderleaf ansiosamente. O Major Eustace. Ela sentiu com a cabeça e deu-lhes as costas, abaixando-se para acender a lareira. Então? Perguntou Jep a Poirot, quando o carro que iam saiu do beco. Poirot sorriu. Foi simples. A chave estava na porta. E? Poirot continuava a sorrir. É bien. Os tacos de golfe tinham desaparecido? Claro, esta moça pode ser o que for, mas não é tola. Algo mais tinha desaparecido? Poirot inclinou a cabeça. Sim, meu amigo. A pequena valise. O acelerador saltou sob o pé de Jep. Maldição! Exclamou ele. Eu sabia que havia algo de estranho. Mas que diabo será? Eu examinei aquela valise cuidadosamente. Mas, meu caro Jep, o caso é tão, como dizem os ingleses, óbvio, meu caro Watson. Jep deu-lhe um olhar exasperado. Onde estamos indo? Perguntou. Poirot olhou o relógio. Ainda não são 4 horas. Dá para irmos a Wentworth antes de escurecer. Você acha que ela foi lá mesmo? Acho que sim. Ela devia saber que íamos pedir informações. Tenho certeza que vamos descobrir que ela realmente esteve em Wentworth. Jep rosnou enquanto dirigia habilmente entre o trânsito intenso. O que não consigo imaginar é o que esta maldita valise tem a ver com o crime. Na minha opinião, não tem nada. Concordo inteiramente com você, meu amigo. A valise e a morte de Miss Allen não têm nada a ver uma com a outra. Mas então por que... Não me diga, já sei. É preciso elucidar todos os detalhes com ordem e método. Enfim, a tarde está agradável para um passeio. Jep dirigia velozmente e eles chegaram a Wentworth pouco depois das 4:30, mesmo porque na estrada o trânsito era pouco intenso. Poirot foi direto ao chefe dos Caddies e pediu-lhe os tacos de Miss Penderleaf, explicando que ela precisava deles para jogar num outro clube no dia seguinte. O chefe dos Caddies chamou um pequeno rapaz que dirigiu-se a um canto onde estavam diversos tacos e finalmente localizou uma bolsa com as iniciais J.P. Obrigado, disse Poirot, e depois de andar alguns passos, como quem se lembra,
Ela por acaso não deixou aqui também uma pequena valise? Hoje não, senhor, mas talvez a tenha deixado na sede. Ela esteve aqui hoje? Esteve, eu a vi. Qual foi o Cat que trabalhou com ela? Ela diz que perdeu uma pequena valise, mas não sabe onde. Hoje ela não levou nenhum Cat. Apenas comprou algumas bolas e levou alguns tacos. Mas tenho quase certeza que viu uma pequena valise com ela. Poirot afastou-se depois de agradecer. Os dois homens passearam um pouco pelo gramado, dando a volta à sede, e Poirot deteve-se um instante para admirar a paisagem. Uma beleza de vista, não? Os pinheiros, o lago. Sim, o lago. Jep deu-lhe uma olhadela rápida. Então é isto? Poirot sorriu. É bem possível que alguém tenha visto alguma coisa. Se eu fosse você, começaria a investigar. Capítulo 10. Poirot deu um passo atrás e examinou a arrumação do quarto. Melhor chegar aquela cadeira para a direita e esta um pouco para cá. Sim, estava ótimo. A campainha tocou. Devia ser Jep. O inspetor da Scotland Yard entrou rapidamente. Você estava certo, meu velho. Tudo como você previu. Uma jovem foi vista ontem em Wentworth atirando algo dentro do lago e as descrições coincidem com a de Jane Prenderleaf. Conseguimos achar o objeto sem maiores dificuldades, pois o local é raso. Ele estava preso em uns caniços. E o que era o objeto? Era uma valise, sem tirar nem pôr. Mas por que, pelo amor de Deus? Não consigo compreender. Estava completamente vazia. Não tinha sequer as revistas. Por que uma jovem mentalmente sã haveria de jogar fora uma valise cara dentro de um lago? Não consegui dormir a noite toda tentando descobrir a razão. Bom para ver, Jep. Não precisa se preocupar mais. A resposta está a caminho. A campainha acabou de tocar. George, o correto criado de Poirot, abriu a porta e anunciou. Miss Prenderleaf. A moça entrou com seu habitual ar de autoconfiança e cumprimentou os dois homens. Eu lhe pedi que viesse, começou Poirot, enquanto fazia a moça ocupar uma das cadeiras, indicando a outra a Jep, porque tem algumas novidades a lhe dar. A moça sentou-se, tirando o chapéu e colocando-o a seu lado com impaciência. Bem, disse ela, o Major Eustace já foi preso. A senhorita leu isto nos matutinos de hoje, não? Sim. No momento, ele é acusado apenas de um delito, sem muita gravidade. Enquanto isso, continuamos as nossas investigações a respeito do assassinato. Então foi assassinato, sem dúvida alguma? Perguntou a moça com ansiedade. Poirot assentiu. Sim, assassinato. A destruição proposital de um ser humano por outro ser humano. Ela estremeceu. Parece horrível quando o senhor diz deste jeito. Sim, e é horrível. Ele fez uma pausa e depois prosseguiu. Agora, Miss Prenderleaf, vou lhe dizer como descobri a verdade neste caso. Ela olhou para Poirot e depois para Jep. Este estava sorrindo. Ele tem seus próprios métodos, Miss Prenderleaf, disse o inspetor, e eu procuro não aborrecê-lo. Acho melhor ouvirmos o que ele tem a dizer. Poirot começou. Como a senhorita sabe, cheguei ao local do crime com o inspetor-chefe Jep na manhã do dia 6 de novembro. Fomos ao quarto onde o corpo de Miss Allen estava e notei de imediato diversos detalhes significativos. Havia coisas naquele quarto decididamente estranhas demais. Prossiga, disse a moça. Para começo de conversa, disse Poirot, havia o cheiro de cigarro. Acho que você está exagerando, interrompeu Jep. Eu não senti cheiro algum. Poirot voltou-se rapidamente para ele. Exatamente. Você não sentiu nenhum cheiro de cigarro. Nem eu. E isso era muito, muito estranho, pois tanto a porta quanto a janela estavam trancadas e havia pelo menos 10 pontas de cigarro no cinzeiro. Muito estranho mesmo que a atmosfera no quarto estivesse, digamos assim, tão pura. Então é isto que você queria dizer, suspirou Jep. Você sempre escreve por linhas tortas. O grande detetive inglês Sherlock Holmes fazia o mesmo. Lembre-se que ele chamou a atenção para o curioso incidente com o cachorro de noite. E a resposta era, claro,
que não houve incidente algum. O cachorro não fez nada de noite. Mas continuemos. O segundo detalhe a atrair minha atenção foi o relógio usado pela morta. O que havia com ele? Com ele, particularmente, nada, mas a morta o usava no braço direito. Ora, as pessoas, em geral, usam-no no braço esquerdo. Jep deu de ombros, mas antes que ele pudesse dizer alguma coisa, Poirot continuou. Mas, como você diz, isto em si não prova nada. Há quem prefira usar o relógio no pulso direito. E agora chegamos a um ponto muito interessante. Chegamos agora, meus amigos, à escrivaninha. Eu já esperava por isso, suspirou Jep. A escrivaninha era extremamente interessante por 2 motivos. Em primeiro lugar, algo estava faltando nela. Jane Plenderleaf falou. E o que faltava nela? Poirot virou-se. Uma folha de mata-borrão, mademoiselle. A folha que estava no mata-borrão estava imaculadamente limpa. Jane não ocultou o desdém em suas palavras. Francamente, Monsieur Poirot, as pessoas de vez em quando jogam fora a folha usada. Sim, mas onde? Na cesta de papéis, não? Não estava na cesta de papéis, e eu sei porque olhei. Jane parecia impaciente. Provavelmente porque tinha sido jogada na véspera. O mata-borrão estava limpo porque Bárbara não tinha escrito cartas naquele dia. Sua hipótese é altamente duvidosa, mademoiselle, pois Miss Allen foi vista a caminho da caixa do correio naquela tardinha e, portanto, deve ter escrito cartas. Ela não poderia tê-las escrito na sala de visitas, pois lá não havia qualquer material apropriado. Dificilmente ela teria ido ao seu quarto para escrevê-las. Então, o que aconteceu à folha de mata-borrão com que ela secou a sua carta? É verdade que algumas vezes as pessoas atiram papéis à lareira e não à cesta, mas a lareira do quarto de Miss Allen era a gás. E a lareira na sala de visitas não tinha sido acesa na véspera, pois a senhorita me disse que ela estava preparada com lenha nova e que a senhorita só teve o trabalho de chegar-lhe um fósforo. Ele fez uma pequena pausa. Um problema realmente curioso. Olhei por toda parte, na cesta de papéis, na lata do lixo, mas não consegui achar uma folha de mata-borrão velha, e o detalhe me parecia altamente importante. Era como se alguém tivesse removido o mata-borrão propositadamente. Por quê? Porque havia nele algo que poderia facilmente ser lido de encontro a um espelho. Mas havia outro ponto realmente interessante acerca da escrivaninha, prosseguiu Poirot. Jep, você lembra mais ou menos como as coisas estavam arranjadas sobre ela? O mata-borrão e o tinteiro no centro, descanso para as canetas à esquerda, calendário e pena de escrever à direita. É bien? Não percebe onde quero chegar? Eu examinei a pena de pássaro, lembre-se, e ela era apenas um enfeite. Não era para ser usada? Será que você ainda não percebeu? Vou repetir. Mata-borrão no centro, canetas à esquerda. À esquerda, Jep. Mas não é mais comum se encontrar as canetas à direita, ao alcance da mão direita? Agora você começa a perceber, não? As canetas à esquerda, o relógio no pulso direito, o mata-borrão desaparecido e algo trazido propositadamente para o quarto, o cinzeiro com os restos de cigarro. Aquele quarto tinha um ar puro, Jep. Era um quarto cuja janela tinha permanecido aberta e não fechada durante a noite. E eu pude então começar a juntar as diferentes peças. E virou-se e encarou Jane. E o que me veio à mente foi a senhorita, chegando de táxi, pagando e subindo as escadas ligeiras, talvez chamando Bárbara, apenas para abrir a porta e encontrar sua amiga morta com o revólver na mão. A mão esquerda, naturalmente, pois ela era canhota, e por isso é que a bala entrou no lado esquerdo de sua cabeça. Há um bilhete dirigido à senhorita, explicando-lhe o que tinha levado sua amiga ao suicídio. Deve ter sido um bilhete extremamente comovente, uma moça jovem, amável e infeliz, levada à morte por uma chantagem. Posso deduzir como uma ideia lhe passou instantemente pela cabeça. Aquilo era consequência da ação de um homem, e este homem merecia ser punido. A senhorita, então, toma do revólver, limpa-o e coloca-o na mão direita da morta. Rasga o bilhete e também a folha de mata-borrão usada para secá-lo. Em seguida, desce e atira os pedaços na lareira.
Depois leva o cinzeiro para o quarto de cima para dar a ilusão de que os dois tinham estado a conversar naquele aposento. E para dar um toque ainda maior de verossimilhança, leva também um pedaço de abotoadura que encontrou no chão. Esta foi uma descoberta feliz e a senhora calcula que servirá para incriminar definitivamente o chantagista. A seguir, a senhora fecha a janela e tranca a porta, pois não quer que suspeitem que a senhora tenha lá entrado. E chama diretamente a polícia, pois deseja menos ainda que alguém no beco estrague o cenário tão cuidadosamente arranjado. E assim por diante, prosseguiu Poirot. A senhorita desempenha seu papel com perfeição e sangue frio. A princípio recusa-se a dizer qualquer coisa, mas lança pequenas dúvidas sobre o suicídio. Mais tarde está disposta abertamente a pôr-nos na trilha do Major Eustace. Sim, senhorita, foi um assassinato muito inteligente. Ou melhor dizendo, uma tentativa de assassinato, pois estou falando da tentativa de assassinato do Major Eustace. Jane Plenderleaf levantou-se de súbito. Não foi tentativa de assassinato. Foi justiça. Aquele homem levou Bárbara ao suicídio. Ela era tão indefesa e tão boazinha. O senhor compreende? Ela tinha tido um romance com um homem na Índia quando tinha apenas 17 anos. Ele era casado e muito mais velho. Então ela ficou grávida, teve um filho. Ela poderia tê-lo posto num orfanato, mas preferiu criá-lo ela mesma. Ela partiu numa viagem longa e voltou dizendo chamar-se Senhora Allen. Mais tarde a criança morre, ela volta à Inglaterra e se apaixona por Charles, aquele pedante. Ela o adorava, ele simplesmente aceitava sua devoção. Se Charles fosse um homem diferente, eu teria aconselhado Bárbara a contar-lhe tudo. Mas sendo ele como era, aconselhei-a a ficar quieta. Afinal, eu era a única pessoa que sabia daquela história em seu passado. Então aquele demônio Eustace apareceu. O resto o senhor sabe. Ele passou a chantageá-la, mas foi apenas naquela última noite que ela percebeu o escândalo a que também estava expondo Charles. Depois de casados, Eustace teria onde ele mais a desejava. Mulher de um homem rico, com horror a escândalos. Quando Eustace saiu, ela ficou pensando, desesperada. Então subiu e me escreveu uma carta, dizendo-me que amava Charles e não podia viver sem ele, mas que para o próprio bem de Charles, ela não podia casar-se com ele. Decidiu então optar pelo que ela achava a melhor saída. Jane atirou a cabeça para trás. O senhor se admira do que eu tenha feito, o que fiz? E o senhor ainda tem a coragem de chamar isto assassinato? Mas é assassinato, respondeu Poirot em voz severa. O assassinato pode parecer justificado algumas vezes, mas não deixa de ser assassinato. A senhorita é inteligente, encare a verdade. Sua amiga matou-se, em última análise, porque não tinha coragem bastante para viver. Podemos simpatizar com ela, podemos sentir pena dela, mas não obstante, a mão que a matou foi sua, de ninguém mais. Poirot fez uma pausa. E a senhorita? Aquele homem está preso e a cumprirá uma longa sentença por outros crimes. A senhorita quer mesmo vê-lo executado? A senhorita tem coragem de destruir uma vida humana? Ela encarou-o fixamente, com os olhos sombrios. Finalmente disse entre dentes. Não, o senhor está com a razão. Não tenho. E virando-se subitamente, saiu da sala. A porta da rua bateu com estrondo. Jeppe assobiou longamente. Macacos me mordam. Poirot sentou-se e sorriu-lhe amavelmente. Passou-se um longo tempo antes que Jeppe falasse. Não era assassinato disfarçado em suicídio, mas suicídio disfarçado em assassinato. Sim, e muito bem disfarçado. Nenhum detalhe muito exagerado. Jeppe perguntou de repente. Mas e a valise? Onde entra a valise? Mas, meu amigo, meu querido amigo, eu já lhe disse muitas vezes que a valise não entra em lugar nenhum. Mas então por que... Os tacos de golfe, Jeppe. Eles eram tacos de golfe de uma pessoa canhota. Jane Plenderleaf guardava seus tacos em Wentworth. Aqueles eram os de Bárbara Allen. Não é de admirar que Jane tenha ficado assustada quando dissemos que íamos abrir aquele armário, pois todo o seu plano iria por água abaixo. Mas ela, inteligente, percebeu que tinha se traído.
Ela viu que nós tínhamos visto. Então fez o que lhe pareceu mais apropriado para distrair nossa atenção. Isto é, procurou focalizá-la no objeto errado, dizendo: aquela valise é minha. Eu a trouxe esta manhã. Não pode ter nada de interessante. E como ela esperava, embarcamos na canoa furada. Pelo mesmo motivo, quando ela foi se desfazer dos tacos no dia seguinte, levou a valise como isca. Quer dizer que a sua verdadeira intenção... Pense bem, meu amigo. Qual o melhor lugar para se desfazer de uns tacos de golfe? Não é possível queimá-los ou pô-los na lata de lixo. Se você deixá-los em algum lugar, é provável que eles lhe sejam devolvidos. Miss Plunderleaf levou-os para um clube de golfe. Lá tomou alguns dos seus próprios tacos e foi jogar sem um caddy. De tempos em tempos, parava, quebrava os tacos da amiga e jogava-os em alguma moita. Finalmente, jogou também a sacola fora. Se alguém achar um taco quebrado ali e ali, não se surpreenderia, pois há quem se exaspere tanto com o seu próprio jogo que atire todos os tacos fora de uma vez. O golfe é um jogo de deixar você maluco. Mas, prosseguiu Poirot, Miss Plunderleaf desconfiava que continuávamos interessados em suas ações. E o que faz então? Leva a isca, a valise e atira-a no lago, sabendo que o fato seria testemunhado por alguém. Esta, meu caro, é a verdade sobre o mistério da valise no beco. Jep considerou seu amigo por alguns momentos e finalmente ergueu-se, dando-lhe um amistoso tapinha no ombro. Nada mal para um detetive decrépito. Você abiscoita o prêmio. Por falar nisso, que tal almoçarmos juntos? Ótimo, mas não vão ser meros biscoitos. Sei de um restaurante onde serve um excelente blanquet de veau avec petit pois à la française. Podemos pedir uma omelette au champignon de entrada e baba au rum de sobremesa. É para já, retrucou Jep. Mostre-me o caminho. O roubo inacreditável. Capítulo 1. Enquanto o mordomo passava o soufflé, Lord Mayfield dizia alguma coisa em tom confidencial à sua vizinha da direita, Lady Julia Carrington. Conhecido como um perfeito anfitrião, Lord Mayfield chegava a extremos para manter sua reputação e, embora solteirão convicto, era sempre cativante com as senhoras. Lady Julia Carrington tinha 40 anos, era alta, morena e cheia de vivacidade. Era magra, mas ainda bonita, com as mãos e pés particularmente delicados. Seus gestos eram inquietos e bruscos, típicos de uma constituição nervosa. Quase em frente a ela, do lado oposto da mesa redonda, sentava-se seu marido, o brigadeiro Sir George Carrington. Ele tinha iniciado sua carreira na marinha e guardava ainda muitos dos modos expansivos de um velho homem do mar. Ele estava rindo e brincando com a bela Miss Vanderlyn, que se sentava à esquerda do anfitrião. Miss Vanderlyn era loura e bonita, sua voz tinha um ligeiro traço de sotaque americano, o suficiente para ser encantador sem ser exagerado. Do outro lado de Sir George Carrington estava a deputada Miss Macata. Miss Macata era uma grande autoridade em política habitacional e em assistência aos menores. Ela não falava, vociferava, e todo o seu aspecto era do mesmo modo alarmante. Não era de se estranhar que o brigadeiro achasse sua vizinha da direita mais interessante. Miss Macata, onde quer que fosse, só falava nos assuntos da sua especialidade e, no momento, dedicava-se a fornecer detalhes dos mesmos a seu vizinho da esquerda, o jovem Reggie Carrington. Reggie Carrington tinha 21 anos e não tinha o menor interesse nem em política habitacional, nem em assistência aos menores. Na verdade, nem sequer gostava de política. De tempos em tempos, ele intercalava um "é revoltante" ou um "a senhora tem toda a razão", mas era evidente que seus pensamentos estavam muito longe. Entre Reggie e sua mãe estava sentado Mr. Carlyle, secretário particular de Lord Mayfield, um jovem pálido, de pince-nez e um ar reservado, que falava pouco, mas estava sempre disposto ao sacrifício de preencher qualquer silêncio embaraçoso. Ao notar que Reggie Carrington mal podia disfarçar um bocejo, ele inclinou-se e rapidamente fez Miss Macata uma pergunta a propósito de seu projeto para a educação física infantil.
Movendo-se silenciosamente ao redor da mesa, um mordomo de 2 lacaios passavam os pratos e enchiam os copos de vinho. Lord Mayfield pagava um alto salário a seu mestre Cook e era considerado grande conhecedor de vinhos. A mesa era redonda, mas não havia qualquer dúvida possível sobre a identidade do anfitrião pelo ar de tranquila autoridade de Lord Mayfield. Um homem forte, de ombros largos, cabelo branco abundante, nariz grande e reto e queixo ligeiramente proeminente. Um rosto que se prestava muito à caricatura. Sob seu nome de nascimento, Sir Charles Macaulay, Lord Mayfield combinara a carreira política com a chefia de uma grande firma de engenharia e era ele próprio um engenheiro de primeira ordem. O título nobiliárquico fora-lhe concedido há um ano e, ao mesmo tempo, ele fora nomeado ministro dos armamentos de um ministério que acabara de ser criado. A sobremesa tinha sido servida, o vinho do Porto circulado uma vez. Fazendo um sinal com os olhos, Miss Van der Lyn, Lady Julia, ergueu-se. As 3 mulheres deixaram a sala. O Porto circulou novamente e Lord Mayfield falou de fazões. Durante uns 5 minutos, a conversação girou sobre caça. Então Sir George falou. Acho que você poderia fazer companhia às senhoras Reddy. Tenho certeza de que Lord Mayfield não se importará. O rapaz percebeu de imediato a indireta. Obrigado, Lord Mayfield. Mr. Carlyle murmurou. Se o senhor me permite, Lord Mayfield, tenho alguns papéis para pôr em ordem. Lord Mayfield assentou de cabeça e os 2 moços deixaram a sala. Os criados já haviam saído há algum tempo. O ministro dos armamentos e o chefe da Força Aérea estavam sozinhos. Depois de 1 minuto ou 2, Carrington disse. E então, tudo perfeito? Perfeitíssimo. Nenhum outro país da Europa tem nada que se compare a este bombardeiro. Muito melhor que os outros, hein? Era o que eu pensava. Vamos ter a supremacia aérea, disse Lord Mayfield em tom convicto. Sir George Carrington deixou escapar um suspiro de alívio. E já não era sem tempo. Você sabe, Charles, que a situação na Europa não está nada boa, com todo o mundo armado até os dentes, e nós estávamos ficando para trás, esta é a verdade. Este bombardeiro vem nos livrar de um aperto dos diabos, e olhe que ainda não nos safamos de todo. Lord Mayfield observou. Mesmo assim, George, começar depois tem suas vantagens. Alguns outros países estão com seu armamento quase obsoleto e gastaram tanto nele que se encontram à beira da falência. Esta história para mim é conversa fiada. Estão sempre dizendo que este país ou aquele está a caminho da bancarrota, mas eles vão em frente de um jeito ou de outro. Nunca consegui entender nada de finanças. Um brilho divertido passou pelos olhos de Lord Mayfield. Sir George Carrington era o típico homem do mar, rude, franco e leal. Havia quem dissesse que ele adorava aquela pose deliberadamente. Mas mudando de assunto, Carrington disse num tom um pouco casual demais. Bela mulher, Miss Van der Lyn, não? Lord Mayfield perguntou. Você está querendo saber o que ela veio fazer aqui? Seus olhos mantinham o habitual brilho travesso. Carrington parecia um pouco atrapalhado. Não, absolutamente. Vamos lá, é claro que você está. Não pense que eu não percebi. Você passou o jantar todo com pena de mim, com pena de que eu fosse a última vítima de Miss Van der Lyn. Carrington disse devagar. Bem, achei mesmo um pouco estranho que ela estivesse aqui. Por coincidência, logo neste fim de semana. Lord Mayfield concordou. Onde há carniça, há urubu. Temos aqui uma carniça suculenta e Miss Van der Lyn pode ser classificada como um urubu número 1. O Marechal do Ar perguntou abruptamente. O que você sabe sobre esta mulher? Lord Mayfield cortou a ponta de um charuto, acendeu-o com destreza e, atirando a cabeça para trás, deixou cair as palavras com cuidadosa precisão. O que eu sei sobre Miss Van der Lyn? Sei que é cidadã americana. Sei que já teve 3 maridos, um italiano, um alemão e um russo. E que, em consequência disto, estabeleceu contatos muito úteis nestes 3 países. Sei que mantém um padrão de vida muito elevado, embora ninguém tenha ainda descoberto de onde vem seu dinheiro. Vejo que seus espiões não andaram dormindo no ponto, Charles.
Sei ainda, continuou Lord Mayfield, que além de ser bela, Miss Van der Lyn é o que poderíamos chamar de uma excelente ouvinte, sendo capaz de mostrar um encantador grau de interesse em assuntos que outras mulheres considerariam aborrecidos. Quer dizer, um homem é capaz de falar horas sobre seu trabalho e descobrir, lisonjeado, que ela ouve com prazer. Diversos jovens oficiais só descobriram tarde demais para o futuro de suas carreiras que contaram a Miss Van der Lyn um pouco além do que lhe deviam. Quase todos os amigos de Lady Van der Lyn estão nas Forças Armadas. E no ano passado ela foi dedicar-se à caça em um condado nas cercanias de uma das nossas grandes fábricas de armamentos, tendo formado amizade com gente que não tinha nada a ver com tiro ao pombo. Para dizer em poucas palavras, Miss Van der Lyn é extremamente útil para... Lord Mayfield descreveu um círculo no ar com seu charuto antes de prosseguir. Melhor não dizermos para quem. Digamos apenas uma potência europeia. Talvez mais de uma potência europeia. Carrington respirou fundo. Você tira um grande peso de meus ombros. Você pensou que eu tivesse caído no canto da sereia? Ora, meu caro George, Miss Van der Lyn é um pouco óbvia demais em seus métodos para um gato escaldado como eu. Além disso, ela já não é assim tão jovem. Jovens oficiais deslumbrados não se importam com isso, mas eu estou com 56 anos, meu caro, e os velhos preferem as moças. Daqui a uns 4 anos, provavelmente, serei um velho gagá correndo atrás de jovens debutantes. Foi tolice de minha parte, disse Carrington em tom de desculpa, mas me parecia um pouco estranho. Parecia estranho que ela estivesse aqui logo no fim de semana em que nós dois vamos discutir os detalhes de uma descoberta que provavelmente revolucionará a guerra aérea, não? Sir George Carrington assentiu. Lord Mayfield completou com um sorriso. Mas foi para isso que a convidei. Para morder a isca. Que isca? Olhe, George, até hoje não nos foi possível provar nada contra a mulher, porque ela tem sido diabolicamente cuidadosa. Portanto, decidi tentá-la com algo realmente grande. Quer dizer que o novo bombardeiro é a isca? Exatamente. Uma isca suficientemente apetitosa para levá-la a se arriscar um pouco demais. E então, nós a pegamos. Sir George resmungou. Ok. E se ela não morder a isca? Seria uma pena, disse Lord Mayfield, mas acho que morderá. Ele levantou-se. Vamos fazer companhia às senhoras? Sua mulher deve estar à procura de parceiros para o bridge. Sir George queixou-se. Julia é maníaca por aquele bridge e aposta alto demais. Já lhe disse isso, mas ela é viciada. Erguendo-se a caminho em direção ao seu anfitrião, Carrington disse. Espero que seu plano corra bem, Charles. Capítulo 2. Na sala de visitas, a conversa já se tinha interrompido mais de uma vez. Miss Van der Lyn, geralmente, não fazia sucesso entre suas companheiras de sexo, que se mostravam invulneráveis a seus modos que tanto encantavam os homens. Lady Julia era uma mulher que sabia ser muito bem ou muito mal educada. No momento, ela tinha optado pela segunda alternativa, pois não gostava de Miss Van der Lyn e achava Miss Macata chatíssima. A conversação só não tinha se extinguido de todo por causa dos esforços desta última. Miss Macata era uma mulher extremamente perseverante. Não perdeu tempo com Miss Van der Lyn, que identificou logo como um tipo inútil e parasitário, mas procurou interessar Lady Julia num espetáculo beneficente que estava organizando. Lady Julia, contudo, deu-lhe umas respostas vagas, disfarçou um bocejo ou dois e concentrou-se em seus próprios pensamentos. Por que Charles e George não apareciam? Como eram irritantes os homens! À medida que se absorvia com suas próprias preocupações, as respostas de Lady Julia se tornavam mais vagas e espaçadas. Quando os homens finalmente apareceram, as 3 mulheres estavam em silêncio. Lord Mayfield pensou com seus botões. Julia me parece adoentada. A mulher é evidentemente uma pilha de nervos. Mas o que ele disse alto foi: que tal uma rodada de bridge? Lady Julia despertou de imediato, como se a própria palavra fosse o remédio para todos os seus males. Red Carrington também acabava de entrar e se organizou logo uma parceirada de 2.
Lady Julia, Miss Vanderlyn, Sir George e Red sentaram-se à mesa de jogo. Lord Mayfield resignou-se ao sacrifício de entreter Miss Macata. Depois de 2 rodadas, Sir George olhou aparatosamente para o relógio sobre a lareira. Acho que não vai valer a pena começar outra, observou. Sua mulher pareceu aborrecida. São ainda 15 para as 11. Vamos jogar uma rápida. Elas nunca são rápidas, minha querida, respondeu Sir George em um bom humor. Além disso, Charles e eu temos muito trabalho pela frente. Miss Vanderlyn murmurou. Isto soa muito importante. Aposto como vocês grandes homens nunca têm oportunidade para descansar. A semana de 48 horas não foi feita para nós, concordou Sir George. Miss Vanderlyn continuou. Sei que não passo de uma americana roceira, mas talvez por isso mesmo fico arrepiada só de encontrar gente que controla os destinos de uma nação. Aposto como o senhor me acha muito simplória por dizer isto, Sir George. Minha cara Miss Vanderlyn, eu jamais a consideraria roceira ou simplória. Sir George sorriu e sua voz tinha um traço de ironia que Miss Vanderlyn não deixou de perceber. Ela virou-se com desembaraço para Red, oferecendo-lhe seu melhor sorriso. É pena que nossa parceria tenha que acabar. Sua última jogada foi de gênio. Vermelho e não cabendo em si de orgulho, Red respondeu sufocado. Foi pura sorte. Não, senhor. Foi uma jogada que mostrou seu grande poder de dedução. Você sabia exatamente o que todo mundo tinha nas mãos. Lady Julia ergueu-se bruscamente, pensando com seus botões que Miss Vanderlyn mentia sem a menor sutileza. Mas seus olhos se comoveram ao ver o rosto de seu filho, ao perceber que ele acreditara em tudo. Como era jovem e ingênuo, nada de admirar que viesse a se meter em embrulhadas. A verdade é que ele tinha uma natureza muito crédula e seu pai nunca chegara a compreendê-lo. Os homens, pensava Lady Julia, eram muito severos em seus julgamentos, pois esqueciam-se de que também tinham sido jovens e de boa fé. Não, George era severo demais com Red. Miss Macata tinha se levantado. Todos se disseram as boas noites. As 3 mulheres saíram. Lord Mayfield preparou um uísque para Sir George, serviu-se de outro e ergueu a vista ao notar que Miss Carlyle aparecia na porta. Por favor, prepare todos os pastéis e todos os papéis, Carlyle. As plantas e as especificações também. O Marechal e eu vamos para o escritório daqui a pouco. Mas que tal primeiro darmos uma volta aí fora, George? A chuva já parou. Mr. Carlyle virou-se para sair, mas desculpou-se rapidamente ao notar que quase deram um esbarrão em Miss Vanderlyn. Ela esgueirou-se por ele, dizendo: Meu livro. Eu o estava lendo antes do jantar. Reg levantou-se de imediato, com um livro na mão. Será este por acaso? Estava aqui no sofá.